Olá! Eu sou a Bruna Matos e o meu objetivo principal é fazer com que você, mamãe de crianças de 0 a 5 anos, aprenda inglês do zero junto com as suas crianças, sem modificar a sua rotina. Eu sou criadora e educadora de bilinguinhos e hoje eu venho falar sobre um assunto muito legal. É um assunto que eu amo, muito especial para mim, é um assunto dos meus xodós, que é sobre como refinar a forma mais simples de todas, a forma mais básica, o passo inicial para você começar a refinar a sua pronúncia em inglês. Na primeira parte desse vídeo, eu vou fazer uma explicação geral e na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar para vocês o alfabeto inteiro e o som que cada letra do alfabeto produz. Olha que interessante. E por aí vai ser o primeiro passo para a gente começar a refinar a nossa pronúncia. Por quê? Porque quando a gente sabe qual é o som, o fonema que cada letra produz, a gente fala com uma pronúncia melhor, a gente pronuncia mais corretamente. E é diferente, pronúncia de sotaque. Não se esqueçam disso e eu tô sempre aqui para relembrar. A pronúncia é alguma coisa que, se ela for modificada, ela vai afetar, ela vai mexer no significado da palavra. Por exemplo, a palavra have, de ter, H-A-V-E, que a gente escreve. Have, ter. Se eu falar esse E firme no final, se eu pronunciar o E, fica heavy, heavy. Assim como a gente fala em português. Mas heavy significa pesado, ou seja, é outra palavra em inglês. A gente tirou de have, que é ter, e mudou para heavy, que é pesado. Então, esse erro de pronúncia vai fazer diferença na sua comunicação. Vai fazer diferença na nossa vida. Pode errar? Pode, tudo bem errar, perfeitamente aceitável. É só você aprender, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando e corrigir da próxima vez, certo? O sotaque é a sua identidade, é o gostinho que tem atrás de você, é de onde você veio, é onde você nasceu, é sua cultura. Sim? Isso não altera o significado da palavra. Então, alguém que fala no Texas, alguém que fala na Califórnia, que fala inglês, alguém que fala nos Estados Unidos em geral, alguém que fala no Canadá, alguém que fala na Inglaterra, alguém que fala na Austrália, tem sotaques diferentes. E se você é brasileiro e fala inglês, provavelmente você tem um sotaquezinho brasileiro. Não tem problema nenhum, é sua marca registrada, é sua origem, é de onde você veio. O que não pode é errar muito grosseiramente a pronúncia, porque prejudica o entendimento. Entendeu a diferença de pronúncia e sotaque? Aqui a gente vai trabalhar a pronúncia, refinar a pronúncia, pra gente falar um pouco mais certinho. Não é pra falar igual nativo, não. Falar igual nativo é só se você for nativo. Não queira ser outra pessoa. É para você falar mais corretamente, sem confundir e sem trocar o significado das palavras. Primeiro, eu quero contar para vocês um negócio. No módulo de fonética do curso Pequenos Bilíngues, do nosso curso, eu ensino, tem várias aulas e essa é a aula inicial sobre como aprofundar e aperfeiçoar um pouco mais a pronúncia. Mas existe para linguistas, para estudiosos de letras, para professores, para você também, se quiser se aprofundar, existem cursos de pronúncia, cursos de fonética, e eu faço e adoro. Mas eu indico, se você souber 000 de bolinha redonda, não souber nada de inglês, eu indico que você não comece aperfeiçoando a pronúncia antes de pegar o grosso. Então aprenda o básico, aprenda o que vem primeiro, aprenda a se virar, aprenda vocabulário, que é a raiz, o núcleo da fala, da comunicação. Aprenda o principal e quando você estiver conseguindo se comunicar já, que isso já acontece lá no módulo 3, 4 do nosso curso, já tá beleza, e eu pego na sua mão para te ajudar. Ou quando você sentir que está preparado, você começa a refinar a sua pronúncia. Mas tem o módulo de fonética. Existem cursos de fonética que estudam um alfabeto mais aprofundado, que é muito legal, que estudam a fonética em si. A gente tem as 26 letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, até a letra Z, de A a Z.
certo? Nos Estados Unidos também tem um alfabeto com letras A a Z, é o mesmo. Mas o alfabeto fonético, no IPA, que significa letra I, letra P, letra A. Letra I, letra P, letra A. IPA significa International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Esse P é porque o PH tem som de F, por isso que fala phonetic. Quando o P junta com H, isso também é de fonética. Quando o P junta com H, o som é F. Duas letras para fazer um som só. E nesse IPA, a gente estuda, tem um alfabeto gigante de 44 fonemas, que duas letras juntas, uma letra sozinha, letra de cabeça para baixo, uma letra que parece um 3 invertido, são as letras próprias do IPA, e a gente aprende a ler o IPA, aprende a ler os sons. Isso é um negócio mais aprofundado, mas eu vou falar com vocês aqui no meio do caminho. Para começar, a gente sabe que tem 26 letras do alfabeto, eu falei com vocês, de A a Z. Nos Estados Unidos também. Mas não é um som para cada letra. Ou seja, não é cada letra corresponde a um som só. Tem letras, uma mesma letra sozinha, que podem fazer dois sons. Por exemplo, a letra A pode fazer o som em inglês de A, como em acorn, ou pode fazer o som de A, como em alligator. Olha só, uma única letra. E tem letras que podem fazer vários sons. Por exemplo, o X em português pode ter som de X, pode ter som de S, pode ter som de X. Tem muitos sons, tem 5 sons o X, por exemplo, em português. Então, uma única letra, ou seja, um único grafema, faz vários sons, vários fonemas. E aqui a gente vai aprender que em inglês nós temos 44 fonemas. 26 letras do alfabeto, mais 44 sons. Ou seja, uma letra pode fazer mais de um som, ou duas letras juntas para formar um único som. O caso do PH, junta duas letras e forma um único som. Olha que interessante. É muito legal da gente aprender. E em português, em compensação, tem 26 letras do alfabeto, mas nós não temos 44 sons. Nós temos de 34 a 38 sons. Ou seja, tem muito mais sons, barulhinhos, fonemas em inglês do que em português. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver com inglês? O que isso tem a ver com o meu estudo de inglês para aprender inglês para falar com meu filho? Tem a ver que é o seguinte: quando você nasce, quando a criança nasce, o seu filho pequeno nasceu, ele nasce com o aparelho fonador, a musculatura do aparelho fonador totalmente zerada. Não fez ginástica pra nada, não treinou pra nada, não malhou pra nada, certo? Igual os músculos do nosso corpo. Não sabe que ele nasceu no Japão, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Ele não sabe que língua ele vai falar. Ele vai aprender de tanto ouvir e depois vai tentar e começar a desembolar, assim como você, certo? Só que em português, a gente precisa fazer com o nosso aparelho, com a nossa musculatura do aparelho fonador, 34 a 38 fonemas, porque depende da região, né? Tem gente que fala o T, tem gente que fala o T aqui no Brasil. É oxente e ogente, né? Então tem essa variação de 34 a 38 sons, porque o Brasil é um país muito extenso, muito grande. E aí, você aprende, a sua criança aprende, você a vida inteira, com 30, 35, 25, 45 anos, aprende a fazer 34 a 38 sons. Na hora de aprender inglês, você tem que fazer 44. O que isso significa? O seu cérebro e a sua musculatura não conhecem esses sons, não sabem fazer esses sons, não sabem reproduzir esses sons. Então, sabe o que acontece? A gente acha que não dá conta. Ah, inglês não é pra mim. Ah, não, é porque eu sou nordestina e nordestino não sabe falar inglês. Ah, sabe o que é? Porque eu sou de Minas, eu sou mineira e mineiro não consegue direito, não tem nada disso, é tudo mito. Mito, minha filha. O que acontece é o seguinte: você é brasileira e você foi treinada, o seu cérebro, sua cognição, seu aparelho da musculatura, a musculatura do aparelho fonador, foram treinados para fazer 34 a 38 sons. Tem outros 10
sons, mais ou menos, que não existem e que seu cérebro vai ter que aprender do zero. Que sua musculatura vai ter que aprender do zero. Assim como tem em espanhol, assim como tem em japonês, tem em inglês também. Então isso é normal, não é porque você é brasileira do Nordeste, é porque você está treinada e habituada a fazer todos esses sons somente. Os 34 a 38. Mas se o seu filho que acabou de nascer, ou que está dentro da sua barriga, ou que é muito pequenininho, começar a escutar esses sons no desenho, você falando, na música, interagindo, na hora de tomar banho, na escola, no parquinho, um amiguinho, quanto mais ele escutar, mais ele vai conseguir assimilar. Assimila primeiro, só ouve, e depois começa a reproduzir. Então, a musculatura do seu filho, desde o zero, ou da sua filha, da sua criança, das suas crianças, vão começar desde o zero a aprender a pronunciar, a reconhecer primeiro e a reproduzir esses sons, esses fonemas. Não é genial? Ou seja, mais uma vantagem de quanto antes começar, melhor. Seu filho não vai passar por esse problema de ter que reaprender mais fonemas diferentes nessa idade. Mas é impossível de jeito nenhum e eu te ensino aqui agora. Hoje, nessa aula de hoje, nós não vamos aprender os 44 fonemas do IPA, até porque não é uma aula tão profunda e não é uma aula de IPA. Mas nós vamos aprender os sons que cada letra do alfabeto faz, da letra A até a letra Z. Ou seja, no mínimo 26 sons nós vamos aprender, mas tem letra que faz mais de um som. Por exemplo, a letra G faz o som de G, G, G em gorilla e J, J, J em giraffe. Certo? A mesma letra faz dois sons diferentes. E o A, como eu expliquei para vocês. Eu te sugiro que você repita em voz alta, mesmo parecendo louco aí. Repita em voz alta para você ir treinando e praticando, para você ver que tem muitos sons que você nunca reproduziu. Você acha que é. Você acha que é um som que parece com o seu, mas não é. Por exemplo, alligator é A. A gente faz um som de E e abre a boca pro A. Então é A. É um som que não existe no Brasil. É um som que a gente não faz aqui. Não é alligator e nem alligator. É alligator. Viu a diferença sutil? E nós vamos aprender isso agora. Vou passando para cada uma das letras do alfabeto. Aqui eu vou mostrar um brinquedo, um joguinho, que é um alfabeto em letras maiúsculas, que a gente chama de uppercase letter. Uppercase letter. Uppercase letter são letras maiúsculas. As letras minúsculas a gente chama de lowercase letters. Lowercase letters. É bom lembrar que na alfabetização dos Estados Unidos, as crianças não aprendem com a letra manuscrita assim como no Brasil. Elas aprendem com essas letras de forma, uppercase e lowercase. Por isso que a gente trabalha, eu trago aqui mais esse tipo de letra. E se você for parar para pensar, é assim que a maioria dos materiais são apresentados a nós. Os folhetos, panfletos, recados, propagandas, desenhos, legendas, né? Não é manuscrito. Então aqui no Brasil dá uma diferenciada e a gente segue o baile. E outra coisa, só para pontuar, num outro vídeo eu venho falando sobre isso, mais profundamente para quem se interessar, é a questão da alfabetização. Quando a criança é alfabetizada no Brasil, ela é alfabetizada com método silábico, ou seja, dividido em sílabas. O que eu faço? Eu pego as vogais A, E, I, O, U, que são as 5 vogais, o principal do nosso alfabeto, e cada letra, cada consoante vai se juntar a cada uma dessas vogais, ou seja, o B junta com A, E, I, O, U, aí vira Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Depois o D, Da, De, Di ou Di, Dó, Du. Certo? Então, cada letra consoante tem a sua família quando ela junta com as 5 letras do alfabeto. Isso é o método silábico, a gente vai aprendendo por sílabas. Geralmente é assim que se alfabetiza aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, a gente alfabetiza a criança usando o método fônico, que é um método que eu gosto muito, e o próprio nome diz fônico, porque fala de phonics, fala de fonemas, ou seja, cada letra tem um som, ou cada conjunto de letras faz um som. E a criança vai aprendendo assim. Em vez de ba, be, bi, bo, bu, por exemplo, a palavra cat. C-A-T. Cat. A gente aprende k-a-t, k-a-t, cat. E depois junta. Primeiro a gente blend, a gente mistura tudo, junta tudo, cat. E depois a gente vai separando. At,
e depois junta de novo, certo? É assim que é alfabetizado. Mais ou menos é assim que funciona. Por isso que é importante saber os sons de cada letra. E outra coisa, antes de começar a falar os sons de cada letra do nosso alfabeto, eu quero falar para vocês que é muito importante você, mãe, que tem crianças que estão lá para os 4, 5 anos, que estão começando a entrar, a se interessar por letras, começando a entrar nessa fase de alfabetização, que é com 6, 7, já está numa fase de pré-alfabetização, de letramento, de conhecendo as letras, reconhecendo as letras maiúsculas, vendo as letrinhas do nome dela por aí, talvez até já escrevendo a primeira letra do nome da sua criança. O mais importante, grava isso, anota. Isso é muito importante para você que é mãe e que vai falar inglês, ensinar inglês pro seu filho e mais pra frente alfabetizar o seu filho em inglês. Por que não? É o seguinte, é muito mais importante que a criança, que qualquer pessoa saiba o som da letra do que o nome da letra. É mais importante saber o som da letra do que o nome da letra. Por exemplo, a letra T se chama T. Em inglês ela se chama T. Mas o som dela não é T nem T. O som que ela faz em inglês é T, T, T. É soprando com a língua no céu da boca. T, T, T. Esse é o som. Por que é mais importante saber o som do que o nome dela? Porque o som é o que a gente vai usar para ler. Lembra do método fônico que eu acabei de explicar? Se você sabe o som de cada uma das letras, você consegue ler e escrever. Então, saber o som delas é mais funcional para a gente aprender a ler e a escrever. E saber o nome só usa para soletrar, para spelling. Tipo, eu chamo Tiago. Então, só letra. T-H-I-A-G-O. Só serve para isso, para você soletrar. E você soletra muito menos na sua vida do que você lê e escreve. Então aprenda primeiro, foca, dê mais importância no som da letra. Então aqui em casa, por exemplo, quando a gente vê um alfabeto, eu falo, olha, eu tô vendo T, T, T. Eu não falo, eu tô vendo T, ou eu tô vendo T. A gente fala, vê o B, minha letra, eu falo, olha, eu tô vendo B, B, B. Não é eu tô vendo B, ou tô vendo B, certo? Foca no som e não no nome. Para você também. Se você se preocupar em aprender o som, é melhor para sua fala, para o seu entendimento, para sua pronúncia, para sua fluência, do que você saber o nome das letras. Se for assim, é só cantar a música. A, B, C, D, E, F, G. E não é só isso, só decorar. Você precisa saber os sons. Chega de falação, vem comigo que eu vou mostrar o alfabeto para você e nós vamos reproduzir e repetir o nome e os sons de cada uma das letras do alfabeto. Bom, vamos começar aqui com o alfabeto. A gente tá só com as letters em uppercase, que é um alfabeto móvel e é muito recomendado para quem tem criança. Você pode fazer esse alfabeto, você pode fazer com tampinhas, em cima de tampinhas escrever. Isso aí é muito da sua criatividade. Mas vamos lá primeiro pra gente saber o nome das letras, que é o menos importante, que a gente usa só para spelling, para soletrar. E eu vou mostrar cada um para vocês e falo o nome delas. Espero que nenhuma caia, hein? A, B, C, D, E, F, G. Presta atenção que essa aqui, ó, a letra E, pra nós, se fala I, que parece com a nossa letra I, que não chama I em inglês, vocês vão ver como se chama. H, I, que se chama a letra I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, igual o Y de mineiro, Z.
E note que essa letter aqui chama W, ou seja, double, duplo, double, U. Porque os americanos gostam de escrever também dois U's, um grudado no outro, quando faz a base redondinha. Então chama W, porque é um duplo U, W. Já tinha parado pra pensar nisso? Bom, agora vamos lá. Agora a gente vai saber cada uma das letras, os sons que cada uma reproduz. Bora lá. A primeira letra do alfabeto, que é a letra A, letter A, ela tem dois sons. Todas as vogais, assim como A, E, I, O e U, são as vogais também nos Estados Unidos, todas as vogais elas vão ter dois sons pelo menos. É o som longo e o som curto. O som longo demora mais e o som curto demora menos. O som longo é E. É o nome da letra, A. Geralmente o som longo das vogais é o nome delas. A. Então o som que ela faz é A, como em acorn. E o som curto é A. A. É um som de E com a boca aberta no A. Então é A, como em alligator. A. Então tem o som de A e o som de A. Outra letra do alfabeto é outra vogal. I. I. O nome dela é I. Então, o som longo dela será I. E o som curto dela será E. 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 Como em elephant. Som longo, I. Como em zebra. E som curto, E. Como em elephant. Outra vogal. I. Lembra que se chama I? É igual o I de I am. I. O som longo dessa vogal, então, será I. Como em ice cream. E o som curto será I. Como em igloo. Não é I. Como não é. É I. Igloo. Igloo. Casinha de igloo. Outra vogal, letter O. O. Tem o som de O, que é o som longo, e tem o som O, como em octopus, que é o som curto. Octopus. No. Som longo, no. Som curto, octopus. You. 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 Som longo, U. Som curto, longo como em uniform. Uniform. E som curto, umbrella. Umbrella. E essas são as vogais. Vamos agora para as consoantes, ou seja, cada vogal tem pelo menos dois sons, o longo e o curto. Outra letra, B, 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 butterfly, B, B, B. Não é B, é B, B. Sem som, não sai som, sai só um B, B, um ar, certo? B, 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 for butterfly. Soprando também, sai um ar. For cat. Cat. E tem um som de for cinnamon, canela. Cinnamon. Cinnamon. D, d, d. Não é D, é d, d. For donut. Dog. D, d. Não é F, é fish. Five. G, 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 gorilla. Or d, d, giraffe. G, d, g, d. Essa letra aqui, em português, ela é muda. Ela não tem som. Em inglês, ou ela é muda também, como em hour, que é hora, hour, ou ela tem o som
raspado, de R raspado. Heart. O que é heart? Coração. Heart, heart, heart. Quando tem esse som raspado, nunca é R em inglês. É sempre H. Horse, heart. Jellyfish. Jelly. Mas esse é diferente, levemente diferente do C, porque o C tem um som K, que sai um ar. Esse tem um som K, que não sai o ar. Então o C é K, que sai um ar para fora, e esse é K, que não sai, ele é mais sutil, como em kite. Kite. Não é kite. Não é soprado, tô exagerando, é claro. Mas não é assim como em cat, que sai o R junto. É kite. E o outro é cat. Como em Brasil. Wheel. Ladybug. Tem que colocar a ponta da língua no céu da boca e fazer um O. Então, as palavras terminadas em L nos Estados Unidos, na língua inglesa, elas têm som de O. Elas não têm som de U. Aqui, as palavras terminadas em L, igual Brasil, a gente fala Brasil. Não, não, não. E o brasileiro tende a falar assim, quando vai falar inglês. É Brazil. I will. Ladybug. É bem puxado o L. Não é ma. É for mom, for my, for Mike. E as palavras terminadas em M, tem que fechar a boca, tocar em cima e embaixo e fazer o som de come. O som termina em M. Come. Mom. Tem que fazer. Porque aqui no Brasil a gente faz man. Quando termina em M, a gente faz um com a boca aberta. Mas tem que fechar a boca, grudar os lábios e fazer som de Então, mamãe, por exemplo, é mum. Não é mão. É mum. Mum. Olha como melhora já sutilmente a sua pronúncia em inglês. Não é na. Nose. No. Não é p, é p, sem som. Peanut. Pot. O som dessa letter aqui, dessa letter, e eu misturo com as crianças que estão começando, eu aproveito e falo letter. Essa é a letter de quem? Então, se você já sabe a palavra letter, você já pode incluir e falar misturado com português. E depois você pode completar a frase e aprender essa frase e falar, what letter is this? E essa letter aqui é de quá, de queen, water, tem som de quá. É como se fosse um Q com U, queen. Esse sim tem um som de porta, porteira, portão, puxadaço. Quando tem essa letra aqui, sempre vai ser r. Nunca vai ser r, nunca vai ser r, nunca. Vai ser sempre r, de porta, porteira, portão. Rose, rain. Olha o N também. Rain. Brown, brown, marrom, brown. Não importa onde essa letra esteja, sempre é som puxado, som de r. Como em snake, snow. Olha só, dica importante dessa letra S. Quando a palavra começar com a letra S, o som é S. A gente tende a colocar um Ezinho antes. Na hora de falar cobra, o brasileiro tende a falar snake. E não é. É snake. Snake. Quando é snow, neve, não é snow. É snow.
Boneco de neve é snowman. Começa com S. Não tem essa vogalzinha E, que a gente chama de vogal epentética, assunto para outra aula. Não tem isso antes. É snow. A letra T também é outra que brasileiro erra muito, que aqui o T vira T. Tiago, Tiffany. Não existe isso lá. Essa letra tem som de T, T, T. Tiago, Tiffany, train. É com a língua no céu da boca e sopra, explode na hora de falar. T, 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 train. T, 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 Tiffany. Igual em português. Volcano. Como em water. Como em watermelon. Wheel. O W. Aqui no Brasil tem som de V. Mas lá não. Tem som de wheel. Washington. Watermelon. Como em box, como em fox. Geralmente é no final das palavras, como em box, caixa, fox, raposa, que a gente vai encontrar essa letra com esse som original. Porque geralmente ela, por exemplo, quando a gente fala xylophone, o X tem som de Z, mas não é geralmente o som dele, né? Então, xylophone, que é o xilofone, que é isso aqui, ó. A gente chama de xilofone em português. Em inglês, escreve com X também e a gente fala xylophone. Xylophone. Ou seja, esse X aqui no começo vai ter o som de Z nessa hora. Mas o som mais original dele é X. Então ele tem som de Z ou X. Ou seja, o Y não tem som de I como no Brasil. O Y tem som de Y. Tem que fazer esse Azinho antes, como em yellow, como em year. Então, por exemplo, quando eu vou falar ano, não é I-er, é year. Porque esse I e o A fazem parte da mesma letra. Então, é que é essa aqui. Year. Então, não é year, é year. You, yellow, yo-yo, yogurt. E por último, igual no Brasil, super fácil. Como em zebra, zipper. Muitas são parecidas com os sons do Brasil, são idênticas. Muitas têm um pouco que parecem, um pouco que não. Muitas enganam, como a letra E, que tem som de I, o som longo dela. Olha só, para terminar essa aula, eu vou falar mais uma vez com o alfabeto todinho, foco nele, o som que cada uma das letras do alfabeto tem separadamente. Ainda tem quando elas juntam com outra letra, tem dígrafos, tem mais um monte de coisa por aí até dar esses 44, mas por enquanto vocês viram mais da metade já. Vem comigo, fica de olho aqui, que é assim que você vai melhorar a sua pronúncia. Vamos dar a última passada, repete aí junto comigo e depois eu volto para me despedir. E, A, B, K, S, D, I, E, F, G, T, H, I, D, K, U, O, A, P, Q, R, S, T, U, A, V, W, X, Z, Y, Z. E aí, agora você está preparada para falar, praticar
usar, interagir com a sua criança, sozinha, falando com você mesmo, cantar, começar a prestar atenção nas séries, nos desenhos, começar a prestar atenção em tudo que você tiver contato com o inglês e perceber que isso que eu falei tem fundamento e vai refinar a sua pronúncia. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se foi útil, curte pra mim e compartilhe com outras pessoas que você acha que vão se beneficiar, vão se interessar ou que vão gostar desse conteúdo. Vai me ajudar muito a distribuir a minha missão, que é ajudar vocês a aprender inglês do zero junto com seus filhos, certo? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo ou lá no Instagram. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo and see you later, alligator. Bye bye!